Amém. Vamos agora para esse dia 23 de julho, finalizar a leitura do livro de Cantares. O último capítulo que sobrou. Porque eu li o 7 no dia 22, que era para ter lido somente o 4, 5 e 6. Mas eu li o 7 porque o Espírito Santo, deixou essa mensagem logo antecipada para alguém, para você, para alguma família que estava precisando dessa mensagem. Alguma família que queira, se neste momento que estavam lendo, se divorciar, tomar uma atitude para acabar o casamento. Deus, com certeza, por meio do seu Espírito, da sua palavra, trouxe a restauração. Vamos agora finalizar esse dia de hoje, 23 de julho, na nossa leitura anual, esse livro de Cantares, apenas no capítulo 8. Vamos orar pedindo o Espírito Santo para se fazer presente. Senhor meu Deus, chegamos nesse dia 23 de julho de 2025, o livro de Cantares, capítulo 8. Vamos avançando, Deus, já para Isaías, um dos profetas maiores. Vamos aprender e entender que ele foi um dos profetas, que ele foi um profeta messiânico, que anunciou a vinda do Messias para livrar o seu povo de todo mal. Porém, o teu povo não entendeu na época, e nem hoje entende ainda. E até hoje esperam o Messias. Nós esperamos Jesus ressuscitado. Porque ele foi ao céu preparar lugar, e ele disse que quando ele terminar de preparar lugar, ia nos levar para a grande ceia. Essa é a nossa fé. Essa também é a minha fé. Se alguns esperam o Messias, ele virá, mas não o verdadeiro. Virá um que parece com ele, que faz as coisas que ele fez, mas não é o verdadeiro. É o falso Messias, é o anticristo, que vai assolar a humanidade e oprimi-las, como alguns preferem. Então, meu Deus, se faz presente nesta leitura, já faça ligação aqui na terra, para que essa leitura desse capítulo 8, finalizando ele hoje, o Senhor venha reestruturar famílias, casais, noivos e namorados. Porque projeto nasceu no coração, projeto de família nasceu no coração de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, seja ligado agora. Amém. Então vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui a minha lupa digital. Eu não consigo ler. Vamos lá. Pega a sua Bíblia, capítulo 8 de Cantares. Quando chegar na explicação dos versículos, a gente para, explica o versículo e prosseguimos aí na leitura. Capítulo 8. Quem me dera que foras meu irmão e que tivesses amamentado, olha só, quem me deras que foras meu irmão e que tivesses amamentado aos seios de minha mãe. Quando te achasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezaria. Levantar-te-ia e a te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias e te darias a beber vinho aromântico e do mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Esse versículo aqui, ele é a chave para termos um relacionamento perfeito diante de Deus. Você que é cristão, você que é jovem, que quer ter um relacionamento, uma família perfeita diante de Deus, sobre a proteção do Espírito Santo e a bênção de Deus, pratique na sua juventude este versículo. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Ou seja, não cutuque o irmão nem a irmã. Não desperta nele e nela os desejos sexuais. Porque se você fizer um irmão tropeçar, uma irmã pecar, vocês caírem em pecado antes do casamento. Consequências terríveis trarão para as suas vidas e vocês não vão poder consertar de maneira nenhuma. Porque uma vez o pecado consumado é eterno. Entende? Preste atenção e pratique este versículo. Ele explica aqui,
este versículo que eu estou acabando de dizer. Para que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Somente isto. Tem nota. Vamos continuar. O amor inalterável do esposo para com a esposa. É do versículo 5 em diante. E no versículo 6 tem uma explicação. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. 6 e 7, tá? Vamos ler a explicação dele. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Aí ele vai explicar aqui o 6 e o 7. O amor é forte como a morte, as muitas águas não poderiam apagar esse amor. No gênero humano, não há nada mais poderoso ou belo do que a expressão do amor mútuo entre um homem e uma mulher, que estão realmente comprometidos um com o outro. Aleluia. Isso é demais. Aleluia. Aí vai explicar o 7. Toda a fazenda de sua casa por este amor certamente a desprezariam. Tentar adquirir amor por dinheiro é algo ridículo, pois é impossível. Assim também, o casamento firmado em bens terrenos do marido ou da mulher está fadado ao fracasso. Infelizmente, isso tem acontecido dentro hoje da eclésia. Não vou citar nomes, não vou citar placas de igreja e nem ministérios. Tem acontecido e não dura um ano o casal se separa. Por quê? Casa por interesse. Entende? Não dá certo. Se a própria Bíblia aqui está falando que é fadado ao fracasso, para que praticar, né? Então, o amor tem que ser verdadeiro entre um homem e uma mulher, que são comprometidos um com o outro, alcançar um junto com o outro, conquistar juntos, sofrer juntos, padecer juntos, rir juntos e viver juntos no mesmo objetivo e no mesmo propósito. Isto sim é o amor para toda a eternidade. E vamos partir daqui para o versículo 8. Temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. E ele explica aqui. Se ela for um muro, se ela for uma porta. Se a irmã mais jovem for um muro que resiste à tentação, as filhas de Jerusalém adorná-la-ão, a prepararão para o casamento. Se ela for uma porta que se abre à tentação, elas farão tudo o que for necessário para protegê-la da corrupção. Isso aqui eu não vou nem entrar em detalhes, porque você vai entender, o Espírito Santo vai lhe dar entendimento do que está falando, né? Não vou nem entrar em detalhes. Quando nós voltarmos para a nossa leitura do ano que vem, aqui você vai dizer do que aconteceu. Porque casal é marido e mulher. Não existe cunhada dentro da casa daquele que se casou. Não existe irmã dormir na casa da irmã que se casou. Casal é só o esposo e a esposa. Bom, continuando aqui no versículo 10. Eu sou o muro e meus peitos como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Teve Salomão uma vinha em Baal-Hamon. Entregou essa vinha a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. 12. A minha vinha que tenho está diante de mim.
As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os guardas do seu fruto. Versículo 12, a explicação dele. A minha vinha está diante de mim. Por contraste com as muitas vinhas de Salomão, sua amada possui uma única vinha. Salomão pode ficar com a renda de suas vinhas e os guardas podem ficar com a parte de cada um. Mas a vinha dela é algo melhor. Aleluia. Ó tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. Faze-me, pois também ouvir. Vem depressa, amado meu. E faze-te semelhança ao gamo ou ao filho dos corços sobre os montes dos aromas. Aleluia. Então aqui a gente finaliza esse dia 23 de julho. O nosso livro de Cantares. Vou trazer para vocês a textura, ou melhor dizendo, o texto sobre este homem Salomão. O livro que fala dele. Não é o livro do provérbio, não. É sobre a pessoa dele, sobre o personagem dele na Bíblia, tá? Pra gente entender melhor. É um livro à parte de estudo. Eu vou mostrar esse livro para você, não tenho nada que esconder de você de maneira nenhuma, para o nosso entendimento, tá bom? Que Deus te abençoe. Que finalizamos a leitura do livro de Cantares. Dia 23 de julho. Vamos entrar no livro de Isaías, no mesmo modo como entramos no livro de Salomão, no livro de Cantares. Apresentarei para você a visão panorâmica do livro de Isaías, que é um livro extenso, de 66 capítulos. Ele é dividido em 3 partes. Eu ia ler com vocês em tomos, em cada parte dele, capítulo 1 ao 20 ao 30 e assim por diante, mas não vou fazer mais. Vamos ler 3 capítulos realmente por dia, para a gente entender devagar quem foi esse profeta messiânico e as suas explicações. Por que eu vou trazer somente para vocês as explicações dos profetas maiores e menores? Porque senão a gente não consegue entender por que Cristo veio à Terra, a gente não consegue entender também o que está lá em primeiro Reis, segundo Reis, que é a guerra de Jerusalém, que está escrito não no livro de Isaías, mas no livro de Jeremias, Ezequiel e Daniel, que viveram no período do cativeiro e está lá em Reis, né? Porque a nossa Bíblia que estamos lendo, ela ainda não é uma Bíblia cronológica. Mas no ano que vem, 2026, a palavra de Deus na leitura anual na nossa rede social será na Bíblia cronológica. Se você não conquistar ou não comprar uma, não tem problema. Vamos acompanhar a leitura assim mesmo. E que você venha ter o prazer de ler a palavra de Deus. Tá bom? Que vai levar você à prosperidade. Aqui eu estou dizendo que a palavra de Deus vai me fazer rico. E eu lhe afirmo que vai. Se você permanecer e perseverar na leitura. Como diz aqui no Salmo 1. Vamos ler aqui o Salmo 1. Porém, para essa prosperidade, tem algumas coisas que você tem que aplicar. Como, por exemplo, ó, Salmo 1, por título, está escrito: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Ele dá 2 visões de pessoas. A pessoa justa e a pessoa ímpia. Que diz assim: bem-aventurado o varão, ou seja, bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é você, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o teu prazer é na lei do Senhor e na sua lei, ou seja, na palavra de Deus. Você medita nela de dia e de noite. Fazendo isso, você será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, ou seja, todo projeto que você fizer, todo plano não vai cair por terra, porque você está meditando na palavra de dia e de noite, e você escolheu não ir pelo caminho do conselho dos ímpios, você escolheu não se deter no caminho dos pecadores, você escolheu não se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, não ter amizade com o mundo. Mas você terá os seus frutos na estação própria. E tudo o que você fizer prosperará. Por quê? Porque o primeiro passo que você deu foi no versículo 1.
Esse é o segredo para você prosperar, você ser rico, você ter uma vida e uma vida financeira estabilizada. Quando você fizer um concurso público e você passar. É isto que Deus está falando. Ah, vou cruzar meus braços e Deus vai derramar sobre mim dinheiro, ouro, moeda. Não, não se trata disso. Deus vai abrir as portas para a tua prosperidade. Você vai estudar, você vai fazer a sua faculdade, você vai concorrer com concursos públicos e você vai ser próspero. Entende? Você vai ser um assalariado, trabalhando pouco e ganhando muito, porque Deus falou e aqui está: tudo quanto você fizer prosperará, seja tudo. Porém, ele dá aqui algumas características, alguns conselhos fortes para esse caminho da prosperidade. Qual é o conselho? Você tem que se afastar do ímpio, se afastar do pecador, não ir pelo caminho daqueles que escarnecem da palavra de Deus, né? E ele fala, não são assim os ímpios, ou seja, não são assim os pecadores, não são assim aqueles que escarnecem, e não são assim aqueles que andam, que se detêm no caminho dos ímpios. Ou seja, esses que fazem essas coisas não são assim como os que preferem não andar. Ou seja, olha só o que ele fala, mas são os ímpios como uma moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha só, está tudo aqui no versículo 1, porque todos esses que estão no versículo 1, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos justos se afasta. O caminho dos justos, tudo quanto fizer prospera, mas o caminho do ímpio perecerá. Entendeu agora? O segredo para você ser próspero, o segredo para você ganhar é se afastar. Não conte os seus segredos para ninguém. Não conte os seus planos para ninguém. E nem deixe qualquer um entrar na sua casa. Porque hoje o que está travando a vida de muito crente é o diabo da inveja. Este é o sentimento que gera doenças, gera atrasos, gera morte e fracassos. Não dê espaço para a inveja. Não mostre tudo o que você tem nas redes sociais. Quer mostrar? Mostra um versículo bíblico, mostra uma palavra de incentivo, mostra uma palavra de Deus que leva o ser humano a arrepender-se. Mas os seus sonhos, seus projetos, seus planos, não conte para ninguém. Fique por você. Você vencerá essa etapa contra essas pessoas que muitas das vezes é da sua família, os invejosos, é de dentro do seu ministério, os invejosos não querem que você cresça. Mas se você praticar o que está escrito no Salmo 1, do versículo 1 ao 6, você vai prosperar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, por finalizar esta palavra. Que o Senhor continue nos abençoando. E vamos alcançar, Deus, 1.000 inscritos. Pessoas interessadas a ler a palavra de Deus. Aqui não é o curso de teologia, aqui não é o curso de formação espiritual, aqui não é o curso de você manter firme na rocha, não, aqui é só a leitura. Porque a leitura da palavra de Deus faz tudo isso. Ela é quem alimenta a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé podemos gastar 1 milhão em cursos, formações que não vai adiantar nada. Mas a nossa fé verdadeira em Cristo Jesus, por meio da palavra de Deus, da sua palavra, e sermos cheios do Espírito Santo, nos levará ao caminho da vitória. E viveremos em novidade de vida. E Deus transformará as nossas riquezas em glória. Aleluia. Amém. Até a próxima leitura, que será no dia 24 de julho. Vamos iniciar o livro do profeta Isaías. Isso. 24 de julho, vamos ler o capítulo 1 e 3.
Vamos passar aí a visão panorâmica. Vou trazer para você também, paralelamente, sobre Salomão, tá? Sobre quem ele foi neste livro que vamos apresentar Isaías para vocês. Vou apresentar este livro da mesma forma como apresentei a Bíblia do Expositor, que é do Jimmy. Não consegui ler o sobrenome dele, mas vai aprendendo aí conforme o tempo, tá bom? Deus te abençoe no nome de Jesus. Até o próximo vídeo.